Vamos lá então, né? Bom, então assim, a gente pode já começar aqui a, a apresentar um pouco, né, aquilo que a gente pensou sobre políticas culturais, né? E aí a gente abrir para que o pessoal possa estar, para que vocês possam estar, digamos assim, interagindo, né? E também dando algumas sugestões. Eu vou estar começando e logo depois, né, vou abrir a palavra aí para o pessoal para fazer alguma consideração, ok? Bom, seguinte, é, bom, esse material que estamos discutindo desde da terça-feira passada, isso aí eu chamo de anteprojeto, é o anteprojeto do mandato parlamentar, que eu chamo de popular e participativo, né? É, quando eu falo anteprojeto, é pelo fato de que a pretensão nossa é que esse anteprojeto se transforme num projeto que a gente vai estar apresentando ao longo da nossa campanha oficial, né? Que ainda nós não estamos em campanha oficial, isso aqui é uma pré-campanha, né? Tanto é que ainda não temos nem o número de candidato ainda, a gente só vai ter isso depois das convenções, né? Então, a ideia aqui é estar discutindo aqui esse anteprojeto de mandato parlamentar, popular e participativo. O anteprojeto são algumas coisas que a gente pensou, né? Resolveu colocar no papel e submeter a apreciação do coletivo aqui presente, para que depois das discussões a gente possa estar realmente formatando o projeto, transformar isso realmente num projeto. E a ideia do mandato popular participativo tem a ver exatamente com uma construção de um mandato que não seja uma coisa da cabeça do candidato ou do vereador, né? A gente conseguindo, né, ter a eleição. Então, assim, o nosso trabalho parlamentar, né, esse mandato que a gente quer construir juntos, não pode ser algo fruto de uma cabeça. Tem que ser feito à luz, né, do que for tratado, discutido e decidido pela coletividade, né? Então, dentro desse anteprojeto de mandato popular participativo, a gente tem lá as ações do vereador. O que é que faz o vereador? O vereador é o agente político mais próximo do cidadão, né? Ninguém, assim, poucas pessoas sabem onde mora o deputado ou o senador, mas todo mundo sabe onde mora o vereador. O vereador é o parlamentar que atua no âmbito do município. E o cidadão, ele mora no município, ele mora na cidade. Antes de morar no país ou do estado, o cidadão mora na cidade. É lá na cidade que ele compra o pão, que ele, enfim, ele vai ao supermercado, enfim, as coisas todas. Então, o vereador é o agente político mais próximo do cidadão, né? É, então, o que acontece? A nossa ideia é a gente estar, no caso, o vereador, o papel dele como parlamentar é exatamente representar o cidadão na Câmara, no sentido de quê? De fiscalizar as ações do Poder Executivo, no caso, o prefeito ou a prefeita, apresentar projetos de lei, né, que vai servir para poder reformular, né, ou melhorar a lei orgânica municipal, né, que são as leis que regem a cidade. E o vereador tem um papel também de apresentar na Câmara os requerimentos e indicações, né, que são as necessidades de melhorias nos bairros, nas comunidades, que o vereador leva para a Câmara para poder solicitar do prefeito ou da prefeita aquelas melhorias. O asfalto que quebrou, a necessidade da creche, a necessidade, por exemplo, de, sei lá, uma praça pública, enfim. Então, por que eu estou chamando de mandato popular e participativo? Porque uma das principais ações da nossa ação parlamentar
é a implantação do que eu chamo de gabinete itinerante, ou também podemos chamar de gabinete de rua. Porque a ideia, porque assim, o normal mesmo, que é muito comum, é que o cidadão vá procurar o vereador no seu gabinete para apresentar as suas demandas. A nossa ideia é inverter essa lógica, né? É fazer o caminho inverso. Ao invés do cidadão se dirigir até o gabinete do vereador, que fica no anexo da Câmara, a nossa ideia é levar o nosso gabinete para as comunidades. Se nós temos sessões 2 dias na semana, geralmente é terça e quarta, a nossa ideia é utilizar os demais dias da semana para poder fazer esse trabalho de ir até as comunidades, né? Reunir-se com os moradores locais para poder colher desses moradores as suas principais necessidades, seus anseios, né? As suas queixas, e fazer disso instrumento para que a gente possa estar levando para a Câmara os requerimentos e as indicações, entendeu? Então, a ideia é se reunir na igreja, na associação, enfim, na praça pública, fazer esse trabalho, né, itinerante, né? Cada dia um bairro diferente e discutindo com as pessoas aquilo que as pessoas vão apontar como o melhor caminho para as suas necessidades. Então, a ideia do mandato popular e participativo ela, tem como base, né, essencialmente, essa ideia do gabinete itinerante, do gabinete de rua. Então, essa é uma das principais propostas da nossa campanha. Agora, para além disso, nós também precisamos, né, construir propostas para as áreas, né, as áreas temáticas, né? A gente, na semana passada, tratou das propostas ligadas à educação, né? A gente fez aqui, foram 11 propostas que a gente apresentou, né? E são as propostas de educação, né? Que a gente pode estar voltando, inclusive, né? A depender da necessidade. A ideia de hoje é tratar um pouco sobre as propostas de cultura. Dentro das propostas de cultura, nós temos aí 10 propostas de cultura que a gente pensou, né, que a gente vai estar apresentando e que é importante a gente estar colhendo de vocês sugestões ou críticas ou, enfim, alguma consideração que vocês entenderem que seja positivo fazer para poder estar fazendo um material, né, melhor possível para atender a população, ok? Ou seja, quando você for pedir o voto para o candidato professor Júnior Gonçalves, o eleitor pode falar até que não vai votar, mas ele não vai dizer que não vai votar porque o candidato não tem proposta. E a ideia dessas reuniões é exatamente isso, a gente poder construir esse conjunto de propostas, ok? Pronto. Então, vamos começar aqui a rodada de apresentação das propostas de cultura. Então, vamos lá. A primeira proposta, eu queria pedir aí o auxílio para poder estar apresentando aqui a primeira. Nós fizemos um material em PowerPoint. Ah, aqui. Estou vendo aqui já achei, desculpa. A primeira proposta, trabalhar no sentido de articular ações conjuntas de fiscalização e proposições envolvendo a Comissão Parlamentar de Cultura, né, que existe na Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores é dividida em comissões parlamentares permanentes e temáticas. Uma dessas comissões parlamentares é a Comissão de Cultura. Então, trabalhar no sentido de articular ações conjuntas de fiscalização e proposições envolvendo a Comissão Parlamentar de Cultura da Câmara Municipal Lauro de Freitas com o Conselho Municipal de Cultura. Ou seja, essas duas instâncias, assim como a Comissão Parlamentar de Educação e o Conselho Municipal de Educação, são duas instâncias que praticamente não se conversam, a Comissão Parlamentar de Cultura e o Conselho Municipal de Cultura também praticamente não se conversam. Uma das queixas principais
do Conselho Municipal de Cultura é exatamente essa ausência da Câmara Municipal no sentido de estar colhendo do Conselho de Cultura as necessidades relacionadas ao setor de cultura, né? Então, a nossa ideia é poder estar aproximando a Câmara, o Parlamento Municipal, a Casa do Povo, desse órgão, que é o Conselho Municipal de Cultura, que tem o objetivo de monitorar as ações culturais, né? Monitorar, fiscalizar, né? Por exemplo, o Fundo Municipal de Cultura, ele só é utilizado se tiver as ações que são patrocinadas pelo Fundo Municipal de Cultura só são efetivadas se passar pelo crivo do Conselho Municipal de Cultura. Então, o Conselho Municipal de Cultura é uma instância importantíssima para a execução da política cultural. E as necessidades, as queixas, aquilo que é discutido e que é levantado no Conselho Municipal de Cultura precisa ser ouvido e acolhido pela Câmara Municipal de Vereadores através da sua Comissão Parlamentar de Cultura. Entendeu? Então, esse é o primeiro ponto, ou seja, promover ações articuladas entre a Comissão Parlamentar de Cultura e o Conselho Municipal de Cultura, para poder as coisas andarem, as coisas progredirem, né? Para que a gente possa ter resultados positivos para a política cultural. Eu acho que está bem claro. Não é isso? Bom, vamos agora para o ponto 2. Vou clicar aqui. Bom, a segunda proposta. Júnior, professor, Oi. Eu fiz uma pergunta aí. Você fez uma pergunta? Desculpe, foi, Mário, peraí. Mas eu fiz sobre o que você falou agora. Você perguntou isso. aqui, teria representante das comunidades? Você perguntou isso, não foi? Isso. Pronto, pronto, repare só, no Conselho Municipal de Cultura, ele é composto pelas entidades representativas, entendeu? Então, sim. O segmento patrimônio imaterial, o segmento artes plásticas, o segmento música. Sim. São vários segmentos que são representados, né? No caso, cada segmento escolhe o seu representante e aí esse representante toma assento no Conselho Municipal de Cultura. O Conselho Municipal de Cultura ele é metade composto pela sociedade civil e a outra metade composto por representantes do governo, entendeu? Então, essas discussões todas que tem lá no Conselho Municipal de Cultura é o que trata, né, as políticas de cultura do município, entendeu? Então, se vai ter uma ação cultural e que vai ser bancada pelo Fundo Municipal de Cultura, isso tem que passar pelo crivo do Conselho Municipal de Cultura, entendeu? Então, a parte de representação das comunidades tem no Conselho Municipal de Cultura. Claro que na Comissão Parlamentar de Cultura da Câmara, aí são os vereadores. Sim. O que eu estou propondo é que haja ações articuladas, ou seja, não pode ter duas instâncias que não se conversam, que tratam do mesmo tema. Entendeu o que eu estou falando? Entendi. Então, da forma como está atualmente, está dessa forma. Uma grande queixa do Conselho Municipal de Cultura é que a Câmara ela é ausente, né? O Conselho a Comissão Parlamentar de Cultura, que deveria estar presente para estar colhendo as informações e estar comprando as brigas necessárias, essa Câmara está ausente. Então, a minha proposta é no sentido de que, enquanto vereador, brigar para que a Câmara Municipal esteja presente, através da Comissão Parlamentar de Cultura, através das ações articuladas, entendeu? Então, essa é a minha primeira proposta, nesse sentido. Tá claro isso aí? Tá sim. Tá de boa? Posso seguir? Pode seguir. Só perguntei sobre representantes. Pronto. Porque é muito amplo, Pode né? falar. Sim. Mas você entendeu, né? O Conselho Municipal de Cultura tem os representantes das comunidades, que é a sociedade civil. Só que a pessoa participa se ela estiver representando uma entidade, ou representando um segmento, no caso, desculpa. Exato. Um segmento. Sim. O segmento artes plásticas, o segmento música, o segmento patrimônio imaterial, e aí por diante. São vários segmentos que são representados lá. Inclusive, tem eleição direta para cada segmento. Tem lá um dia
onde tem lá a eleição para compor o conselho. Aí cada segmento vai lá, a pessoa que é ligada ao segmento tal, vai lá e vota naquele candidato, entendeu? É bem Entendi. movimentado essa parte. Só que É, falta essa ação articulada com a Câmara, e é importante que tenha isso. claro. Pronto, vamos lá. A segunda proposta. Levando em conta a cadeia econômico-produtiva do setor cultural e sua importância para o turismo local, propor, no âmbito da Casa Legislativa, a criação de uma comissão parlamentar de turismo, que aqui não tem, na Câmara Municipal não tem, que tenha como um dos objetivos estratégicos dessa comissão parlamentar do turismo rapidinho, peraí. Cadê? Que tenha como um dos objetivos estratégicos dentro do que compete ao Poder Legislativo, o fortalecimento da identidade cultural local como fator de atração turística e incremento da economia, né? Porque desenvolver o turismo é exatamente fortalecer a identidade local, porque o turista não tem sentido o cara viajar para ir para outro local para ver a mesma coisa que ele já tem lá no seu próprio local de origem. Então, se a gente não desenvolve as ações que fortaleçam a identidade cultural, né, e que tem muito a ver com o desenvolvimento do turismo, né, a gente acaba perdendo um pouco esse timing, né? Porque assim a cultura ela significa uma cadeia econômico-produtiva, entendeu? Existem pessoas que vivem, né, do setor cultural e tem um forte diálogo com o setor do turismo. Não é à toa que a Secretaria de Cultura do município ela não é somente Secretaria de Cultura, é Secretaria de Cultura e Turismo. É justamente entendendo a necessidade de haver esse link necessário entre uma coisa e outra, entendeu? Então, levando em conta isso, né, levando em conta a cadeia econômico-produtiva do setor cultural, é importante que a gente crie na Câmara Municipal, e isso vai ser uma luta nossa enquanto vereador, crie uma comissão parlamentar de turismo, né, que tenha como um dos objetivos estratégicos o fortalecimento da identidade cultural local. Essa proposta está bem clara, não é isso? Eu acho que quem não quiser falar pode também escrever aqui no chat que eu vou estar respondendo também. Ok? Bom, eu vou agora passar para a terceira proposta. E também, quem quiser me interromper, pode me interromper. Quem quiser escrever no chat, pode escrever no chat também. A terceira proposta, apresentar projeto de lei, né, e articular politicamente para que a cada cachê que se pague a atrações artísticas de fora da cidade, que se pague ao menos metade desse valor para as atrações locais, que obrigatoriamente serão chamadas a se apresentar para fazer a abertura do show. Então, essa proposta ela está sendo colocada no sentido de quê? De parar um pouco essa questão da desigualdade que existe de tratamento entre uma atração local ou uma atração de fora, muito mais valorizada, muito mais bem paga, né, em comparação com a atração local. Então, se vai trazer uma atração de fora que vai se pagar, por exemplo, o valor de 10, 20 mil reais, tem que se pagar metade, tem que se destinar metade desse valor para as bandas locais que vierem a se apresentar na abertura do show, entendeu? É uma forma, inclusive, de coibir, né, a farra com o dinheiro público quando se vai pensar em grandes contratações de grandes artistas, né, em detrimento, né, do local, né, da banda local, né? Isso está bem claro também, não é isso, gente? Quem não quiser falar,
pode também escrever aqui no chat. Então, a ideia é essa, é ter um mínimo de proporcionalidade, né? Bom, continuando aí, saindo do terceiro ponto, vamos para a quarta proposta. Quarta proposta. Apresentar projetos de lei, requerimentos e indicações visando fortalecer a memória ancestral africana e indígena, incentivando financeiramente as atividades culturais de resgate, valorização e conscientização da nossa ancestralidade, né? Na região do Quingoma, por exemplo, você tem lá grupos culturais, né? No Quingoma, né? No quilombo do Quingoma, que precisa ser fortalecido, né? Você tem as beijuzeiras lá da região de Areia Branca, né? Que tem um trabalho cultural importante, né? De identidade local, né? E que muitas vezes não tem o devido reconhecimento e valorização. Então a ideia é justamente essa, fortalecer a memória ancestral africana e indígena, que é forte aqui na cidade. A gente pode perceber isso claramente, por exemplo, nos nossos rios, né? Dos 4 rios que cortam a cidade, que banham a cidade, você tem, por exemplo, o Rio Joanes, né, que tem uma forte relação com a história do levante do Joanes, né, em 1814, né, e você tem o Rio Ipitanga, né, que, na verdade, tem uma relação muito forte com os índios tupinambás, né, que deram a esse rio, né, esse nome Ipitanga, quer dizer, o Rio das Águas Vermelhas. Então, a presença da memória ancestral africana e indígena é fortíssima na cidade de Lauro de Freitas, né? Especialmente através dos nossos rios. E essa identidade africana e indígena, né? Essa identidade ancestral, ela muitas vezes não é valorizada, né? Da forma como deveria ser. E a ideia é que a gente possa estar fortalecendo isso. José? Ok? Oi, pode falar. José, Pode falar. eu tinha pensado sobre isso, acho que eu comentei com você em uma das nossas conversas. Eu acho da importância, né? Eu sou moradora há pouco tempo de Lauro de Freitas, mas eu acho que seria importante não só implementar isso dentro da escola, na educação infantil, na educação básica e, enfim, toda a educação, a história, né, da cidade. Eu acho que fortalecer esses eventos culturais e também poder fazer uma conexão dentro da educação, dentro das escolas, com esses momentos tão importantes para a história da cidade, porque tem gente que não conhece, né? Eu mesmo não conheço, eu tive que estudar para conhecer por conta do meu projeto, mas olha como é muito importante, não só para a gente saber como morador, mas para a gente conhecer a história até do nosso país, né? Claro, como foi que tudo começou e como somos, né? Como temos uma comunidade tão importante, temos rios tão importantes, temos uma cultura tão importante que precisa ser empoderada. E eu acho que o que pode ajudar muito realmente são essas atividades que você postou aí, mas poderia também ser implementado isso nas escolas, de alguma forma. Ok. Não, tranquilo. E educação, ou melhor, educação não existe. Não tem como, né, fazer dissociada da cultura e vice-versa. As duas coisas funcionam uma colada na outra. Exato. Quando eu estou falando de apresentar projetos de lei, né, visando valorizar e fortalecer e tal, esses projetos de lei, eles não vão se endereçar apenas à Secretaria de Cultura. Sim. Eles também vão estar imbricados, né, nas ações da Secretaria de Educação, entendeu? Então, por exemplo, quando nós estávamos na Secretaria de Educação, né, nas primeiras gestões de Moema, né, eu cheguei a ser subsecretário de Educação, a gente, como se diz, a gente investiu pesado, inclusive, na aquisição de materiais, né, historiográficos sobre a história da cidade, né? E o que tinha antigamente era uma cartilha
e que era muito rudimentar, que estava nas bibliotecas, mas não tinha o devido valor. Que no caso era Judásio Freitas e Emanuel Paran, são Exato. os dois primeiros historiadores a se debruçar sobre a história local. Exato. Mas não havia, por parte do poder público, um incentivo maior, uma valorização maior desses dois intelectuais da cidade, né? E a gente conseguiu fazer um trabalho legal de investimento. Hoje nós temos outros intelectuais, não só esses dois, que já fazem um trabalho de pesquisa e tal, mas a falta do reconhecimento desses dois que iniciaram o processo, isso a cidade se ressentia naquela época, né? E hoje a gente consegue ver uma certa, mas deveria ser muito mais. Então, claro. o trabalho da educação, o trabalho de resgate cultural, isso tem que estar imbricado com a educação e tem que ir para a escola. Isso aí é fundamental. E esses projetos de lei vão estar não só relacionados à Secretaria de Cultura, mas também sobre a Secretaria de Educação, com certeza. É isso. Concordo. Entendeu? É isso. A ideia é essa aí. E botaram aqui botaram aqui no chat, ó. Fortalecer e incentivar o GP da cidade, os grupos da cidade. Fortalecer e incentivar os grupos, eu acho. O GP acho que é da grupos, cidade. né? Sim. Nós temos grupos culturais aqui da cidade que tem um trabalho assim maravilhoso de resgate da identidade, né? Mas que muitas vezes esses grupos eles não têm a valorização que devia ter, né? E a ideia de projetos como esse é justamente visando esse tipo de coisa, né? A gente vai estar desdobrando isso nas propostas que vem depois aí. Mas isso aí é interessante mesmo. Ok? Podemos continuar? Ok, vamos lá. A quinta proposta. E aí, assim, vocês podem estar toda hora interrompendo, tá de boa. Não é só a professora Mari, não. Qualquer um aqui pode estar falando, pode estar interrompendo. A ideia aqui é fazer sempre o bate-papo mesmo. Continuando aí. Apresentar requerimento de indicação, né, visando a construção da nova Biblioteca Pública Municipal, com tudo que há de mais moderno em termos de condição de acervo bibliográfico, bem como espaço para instalação de memoriais e espaço para museu etnográfico, visando contar a história da nossa ancestralidade. Quando o Moema saiu em 2012, e quando veio a gestão de Márcio Paiva, né? E quando o Moema retornou em 2017, a gente já não tinha mais o pequeno espaço que era a Biblioteca Pública Municipal. Já era uma demanda nossa, né, das pessoas que militam na área cultural, a revitalização da Biblioteca Pública Municipal, que era pequena, que é um espaço tímido, mas que existia uma biblioteca municipal, né? Mas a situação hoje é pior, porque nem esse espaço pequeno, tímido, limitado que existia, né? E eu lembro que a gente chegou a fazer algumas ações, por exemplo, em 2005, eu estava à frente do Departamento de Bibliotecas, né? A gente promoveu aqui na cidade uma exposição de fotografias antigas sobre a cidade, né? Fazendo essa linha do tempo, né? Pegando aí os prefeitos anteriores, fotos, né, da cidade. Enfim, a gente fez um trabalho legal de resgate, né? Que esse material, no caso as fotografias, estavam lá engavetadas na Biblioteca Pública Municipal, que tinha na época, que era pequena, que era limitada e tal. A gente conseguiu fazer algumas ações, mas o que acontece? Nem esse espaço pequeno, limitado, né, que existia, não existe mais. Então, é uma tarefa nossa, enquanto vereador, enquanto militante na área cultural, a gente poder estar brigando pela construção desse espaço, que é uma biblioteca pública municipal, né? Com tudo que há de mais moderno, né? Em termos de acervo, né? E que tenha nesse espaço
né, salas, né, de memoriais, e que tenha também, que contemple nesse espaço também um espaço para um pequeno museu etnográfico, né, tentando fazer esse resgate, esse trabalho de resgate, né, de valorização da nossa ancestralidade indígena e africana, né? Então, essa proposta, eu acho que talvez, porque assim, talvez seja uma das propostas mais emblemáticas que devemos estar executando, né? A gente é uma obrigação nossa, enquanto militante cultural, lutar para que haja isso, né? Porque se você desconhece o passado, se você não valoriza o seu passado, você não consegue ter uma ação no seu presente e você não consegue construir o futuro, né? Então, você não pode estar desconectado da sua ancestralidade, do seu passado, né? A identidade, se você quer fortalecer a sua identidade, você tem que ter a devida valorização com o passado, né? Ou seja, você ter uma relação com a sua ancestralidade, né? E se conectando sempre com o novo, né? As grandes nações que deram certo, as grandes nações que prosperaram, né? Por exemplo, China é um país altamente desenvolvido. Uma das razões é exatamente essa. China consegue relacionar o antigo e o novo, o que há de mais moderno, né? Mas sem perder de vista, né, o seu passado, né? Então, eu creio que essa ação é uma ação importante para a cultura e devemos brigar por ela. Ok? Bom, dando continuidade, temos aqui a sexta proposta. Apresentar requerimento de indicação junto ao Poder Executivo que vise criar um setor específico na Secretaria de Cultura e Turismo para oferecer aos artistas locais, grupos culturais, alguém falou de grupos aí, e bandas, capacitação técnica para a apresentação de projetos visando captação de recurso junto a órgãos públicos federais e estaduais, bem como iniciativa privada. Os nossos grupos culturais, nossas bandas, nossos artistas precisam ser capacitados para construção de projetos, para que possam captar recursos, para que não sejam dependentes apenas do fomento, né, vindo da Secretaria Municipal de Cultura, até porque a Secretaria Municipal de Cultura, a Prefeitura Municipal, o Fundo Municipal de Cultura, só para vocês terem ideia, eu estava conversando com o Mário ontem, ele representa 1% do orçamento público municipal, é muito pouco. Então, achar que você vai fazer cultura, vai fazer investimento cultural com 1% do orçamento público municipal, não dá para fazer. Então, ou você trabalha bem isso, investe nessa questão da capacitação, né, dos grupos, para que esses grupos possam estar desenvolvendo projetos, ou você faz isso, ou você vai estar submetendo os nossos grupos locais, né, a essa coisa da dependência, né? Então, a ideia é que a gente possa estar criando, né, situações, né, criando condições para que esse público-alvo possa se tornar, inclusive, independente, né, do fomento, né, financeiro por parte da Secretaria Municipal de Cultura, né? Eu acho que a capacitação é tudo. E os nossos artistas, nossas bandas, nossos grupos precisam ser capacitados para que eles possam estar construindo projetos, captando recursos, possam estar se preparando, inclusive, com documentação, né? Porque não é só você ter um bom projeto, você tem que estar devidamente apto a concorrer, a disputar editais. Você tem que ter a sua vida fiscal, contábil em dia, você tem que ter as certidões negativas em dias,
para poder você captar recursos. E isso passa por um processo de capacitação, de orientação. E eu acho que o poder público municipal ele tem essa obrigação, né, de orientar, de capacitar, né, de fazer com que nosso pessoal, a nossa prata casa, ela possa ser capacitada para ela buscar outros voos, entendeu? O que não quer dizer que o poder público municipal vai estar contratando, né? Mas se a gente conseguir capacitar o nosso pessoal, né, os nossos artistas locais, para que eles possam estar desenvolvendo projetos para buscar captação de recursos, é melhor ainda. Ok? Tá bem claro? Sim, bem claro, Júnior. Vocês estão me ouvindo? É Renato. Estou ouvindo. Renato, grande Renato. Renato, grande ator aqui da cidade. Isso. Está aí conosco também. Renato, diga aí, Renato. Em relação a essa proposta sua, eu acho muito importante. Eu fui conselheiro de cultura com a pasta teatro, já tive três vezes eu pude ser conselheiro, e junto com uma das nossas colegas aí do município, a gente lançou essa proposta de uma capacitação para nós artistas na época, e aí a gente teve um grande debate, porque o presidente, na época do conselho, ele queria trazer pessoas de Salvador ligado à FUNSEB, e a maioria dos artistas, na época, compareceram, foi um trabalho bacana, muito legal, mas, assim, só durou uma semana, foi muito pouco. Inclusive, depois, né, na gestão de Márcio, houve um trabalho da Secretaria de Cultura, onde a gente tinha que ir lá fazer um cadastramento, né? E aí teve depois um recadastramento que está acontecendo até agora, por causa da lei, né, Aldair. Então, os artistas que se cadastraram lá atrás têm que novamente se cadastrar. E muitos deles não sabiam o porquê desse cadastro, e no curso tinha dito isso, né? Falou a questão da importância do município saber de todos os artistas, de becos, de vielas, de teatro, de música, enfim. Mas eu quis agora dar a minha opinião em relação a isso, porque fizemos já, mas foi um período muito curto, foi muito pouco tempo, foi proveitoso. E agora, se você realmente nos traz essa proposta, eu acredito que vai ser de grande valia, porque a maioria dos artistas, Júnior, você sabe, de Lauro de Freitas, tem o sangue da arte na veia, mas não tem essa parte burocrática, não sabe. E muitas vezes, por exemplo, agora mesmo no dia do teatro do circo, no festejo do teatro do circo, a gente tem que procurar um CNPJ para poder linkar isso, para poder receber a verba. E aí, quando a gente vai levar as nossas propostas, são documentos que às vezes chegam a ser até inviáveis para alguns artistas, né? Você sabe do que eu estou falando. Alguns documentos que são inviáveis. E aí você coloca uma proposta de 100 mil no seu projeto, e aí aquele CNPJ te passa, digamos, 20% do que você produziu, ou da proposta, enfim. Tudo porque nós não sabemos gerir essa questão de projeto. Mas você está de parabéns, eu gostei dessa proposta. Muito bacana. Quando você estiver lá com ela, eu espero que eu esteja junto, eu quero fazer parte dessa construção aí, viu? Muito obrigado. Sim, a ideia é construir juntos. E isso é verdade. O artista, ele faz o trabalho, né? Ele é talentoso, enfim, ele encanta, mas essa outra parte, né, que é o domínio da técnica, né, de poder estar invadindo também, né, essa outra seara, né, que é a questão da burocracia. Se você não tiver isso, você não consegue ir muito adiante. Você está sempre dependente de alguém que reconheça. Entendeu? Isso. Então, se você ficar sempre dependendo de alguém que reconheça, você vai ficar muito frágil, né, muito vulnerável. Então, é importante que o nosso artista também se aproprie dessa outra seara, né, que é a questão mesmo da capacitação, da burocracia mesmo, né, ter o domínio, né, sobre tem que estar em dia,
né, com sua documentação, com as certidões, né, tem que ter a técnica, né, para poder estar... Enfim, essa outra parte é fundamental, sem ela você fica dependente. Então, a ideia dessa proposta é essa aí, de vencer essa barreira, né, da dependência, depender de alguém que reconheça. Ok? Então, vamos lá. Sétima proposta aqui. Articular politicamente a criação de incentivos fiscais. Aí, quando eu falo articular politicamente, porque assim, um vereador ele não pode apresentar projetos de lei que redundem em criar despesas. O vereador não pode criar despesa. O projeto de lei do vereador não pode gerar despesas, entendeu? Então, aqui no caso, por isso que eu estou utilizando a expressão articular politicamente a criação de incentivos fiscais para as empresas que vierem a apoiar a produção cultural local, né? A gente pode tomar como parâmetro a Lei Rouanet, que é uma lei federal. A Lei Rouanet que foi tão criticada na eleição de 2018, né? Enfim, que aí é outra discussão. Mas veja só, de modo geral, a Lei Rouanet estabelece o quê? Não é o governo que vai botar dinheiro diretamente na mão do artista ou do grupo cultural ou da produção cultural, né, do país. A Lei Rouanet estabelece o quê? Que as empresas que vierem a custear, né, a fomentar, a investir na produção cultural do país, a empresa possa ter alguns impostos abatidos, né? Ou seja, reverter o imposto que a empresa pagaria normalmente ao governo federal, reverter isso em incentivos, né? Em fomento, né? Em investimento na produção cultural, que é uma coisa boa. O problema é que, muitas vezes, a Lei Rouanet, quem conseguia algum tipo de investimento, né? Quem conseguia atrair investimento, captar recursos, eram as grandes produções culturais, né? E o pequeno não conseguia isso, ou não vem conseguindo, ou tem dificuldade de conseguir. Nessa lei, nessa proposta aí, né, a ideia é o quê? Que no âmbito municipal, aquela empresa que vier a ajudar a produção cultural local, que essa empresa possa ter, por exemplo, algum desconto em impostos municipais, como, por exemplo, o IPTU, o TFF, que é a taxa de funcionamento, né? Taxa de funcionamento, né? O TFF. A ideia é que, através dessa lei, essas empresas que vierem a investir possam ter algum tipo de desconto, né, nesses impostos municipais, que seria uma forma de reverter, na verdade, o recurso que seria investido diretamente, né, seria, no caso, como se fosse um encontro de contas, né? Que seria, na verdade, uma Lei Rouanet, mas funcionando no âmbito municipal, né? Porque, assim, se você não tem recurso, ou se você tem pouco recurso, ou se você não conta, por exemplo, com o principal órgão oficial de fomento para a cultura, que seria o Ministério da Cultura, se você não conta mais com isso, então o poder público municipal tem que desenvolver estratégias ou formas de viabilizar o investimento, né, o fomento na produção cultural. Essa é uma forma, uma alternativa que pode ser implementada, entendeu? E aí, no caso do vereador, o vereador não pode apresentar um projeto de lei nesse sentido, porque isso aí gera despesa, né? Mas o vereador pode estar articulando politicamente, né? Apresentando um requerimento, por exemplo, para que o prefeito ou a prefeita possa apresentar esse projeto de lei, entendeu? Então, às vezes, não é papel do vereador fazer aquilo, mas o vereador não pode simplesmente ficar omisso diante de uma situação que pode ser feita. Então, isso é uma demanda. Nossos artistas, nossos grupos, a nossa produção cultural local, ela precisa de investimento. Só que, diante da dificuldade, o poder público tem que criar estratégias. Essa é uma alternativa que pode ser implementada. Daí o porquê
dessa 7ª proposta. Alguém quer falar? Júnior, eu escrevi aí uma pergunta. Sim. Vou ver aqui, peraí. Uma pergunta, rapidinho. Na verdade, não, é uma ideia, talvez. Você vai ler ou quer que eu leia? Pode ler, pode ler. Acho importante pensar em ter algum grupo que possa auxiliar aos pequenos a fazer esses projetos. Beleza. Por isso, os grandes normalmente conseguem. Porque sempre tem um projeto bem feito por alguém para fazer. Entendi. Você entendeu? Isso que você falou aqui acaba casando um pouco com a proposta anterior, de capacitar os grupos locais para poder eles construir um projeto, construir projetos, se organizarem em termos... Né? Então, isso acaba casando um pouco, né? Que você colocou aqui, né? Que os pequenos precisam ter algum tipo de auxílio. E, de fato, é verdade. Então, você percebe que uma coisa puxa a outra. Aquela proposta anterior de capacitar os pequenos, né, para que eles possam estar buscando a captação de recursos, aquilo ali também serve para poder estar apto a essa 7ª proposta aqui. Porque no momento que isso aqui for aprovado, se isso for aprovado, a gente conseguir brigar e conseguir ganhar isso, o pequeno, para ele ter o investimento do empresário local, né, ele vai ter que apresentar um projeto. Ele vai ter que apresentar um plano de investimento, né? Exato. E tem que estar tudo direitinho, tem que estar tudo certinho, tem que estar tudo direitinho, tem que estar tudo analisado, se cabe tudo, enfim. Na verdade, não é fácil fazer um projeto. Não, é difícil. Aí o cara que tem uma banda, que tem um grupo, que tem uma coisinha, né, que ele não quer se preocupar com isso, ele quer se preocupar com, né, o trabalho dele. Então, seria interessante ter um grupo para fazer esse é o que você quer. Vamos lá, passo a passo, né? O famoso passo a passo. É importante isso, né? Eu acho legal isso. Porque acho que é o que falta em qualquer lugar que tenha desigualdade, é o que a gente mais sofre aqui, é essa falta de oportunidade. Quando você tem a oportunidade, todo mundo vai e se joga de cabeça e dá certo, entendeu? Porque faz com vontade. Agora, quando você não vê uma luz no fim do túnel, quando fica difícil para você e quando tem tantos empecilhos, as pessoas ou elas desistem ou elas acham que é ruim. E, na verdade, não é ruim. É porque precisa de alguém para direcionar e precisa de uma ajuda, né? Uma oportunidade. E tendo alguém ou um grupo que possa abrir, né, facilitar isso, porque são grupos que não têm essa oportunidade, fica mais fácil. Aí fica igual para todo mundo pode ter a mesma oportunidade, né? E não dos grandes que tem sempre uma equipe por trás de produção que faz isso e aquilo, né? Que pagam por uma equipe de produção. Então é importante ter um auxílio maior dessa galera, né? Sim. Não, o pequeno acaba sendo prejudicado sempre por conta disso, você falou. Inclusive, na própria Lei Rouanet, na lei federal mesmo, quando eu falei que geralmente os grandes é que conseguem a captação de recursos, um dos motivos é exatamente esse que você falou, né, da falta de auxílio, de orientação. Quer dizer, não é o único motivo, não, mas um dos motivos é esse, né? A falta da orientação para que esse pequeno possa desenvolver um projeto, possa se arrumar contabilmente, né, para poder estar pleiteando, né, para poder estar se apresentando. Então, essa proposta aqui, a 7ª, ela não teria sentido se não houvesse a 6ª proposta, que é justamente arrumar a casa. Precisa que o pequeno se capacite, né? Mas, assim, a gente fazendo certinho, persistindo, né, e tendo vontade política, e tendo a pressão política necessária, a política é importante, sem a política as coisas não acontecem. Exato. E a Roberta colocou aqui no chat, ó, exatamente isso. Até porque ensinar o pequeno a fazer vai ajudá-lo também a longo prazo, isso exatamente. Mesmo. Olha, tem gente que eu conheço, produtores até, que começaram a trabalhar com o projeto. Hoje em dia, são completamente viciados, adoram. Eu vou fazer um projeto, e começam a fazer projeto de tudo, né? Porque aprenderam a fazer,
e viram que funciona quando você age dessa forma toda organizada. Então, é muito importante, viu, que eu acho que exista isso. Eu acho bem, bem legal para todo mundo. Massa. Bom, então acho que é por aí. É. Podemos ir para a oitava? Bora? Sim, vamos lá. Júnior, sim. Oi, quem está falando, Renato? Renato, Aí, diga, em Renato. relação a essa sua proposta, porque a Lei Rouanet ela é a Lei Federal de Incentivo à Cultura. Aí, no caso, a sua proposta seria a Lei Municipal de Incentivo à Cultura, não é isso? Seria nesse sentido aí, mais ou menos nisso. Só que pensando que, em na ajudar, verdade, em orientar os pequenos, para que o pequeno possa estar captando recursos, ajudar né? a orientar. Isso. Sim, Isso mesmo. Sim. Que hoje, na verdade, a Lei Rouanet, oficialmente falando, ela é chamada mesmo de Lei Federal de Incentivo à Cultura, porque o Ministério da Cidadania viu que estava tendo toda essa problemática de os grandes estados recebendo dinheiro, toda aquela polêmica, então eles deixaram de usar o nome mesmo, a nomenclatura Lei Rouanet, e passou a chamar mesmo de Lei Federal de Incentivo à Cultura. Porque acabou virando um debate político isso aí em 2018, e ficou meio que demonizado a Lei Rouanet, que na verdade é uma bobagem, né? A gente acaba falando certas coisas sem o devido conhecimento e acaba empobrecendo o debate. A Lei Rouanet é uma lei importantíssima para a cultura. Tem que existir a Lei Rouanet, que pode ser outro nome, tanto faz. Não importa a nomenclatura, mas o espírito dessa lei é fundamental para que a produção cultural seja incentivada. Você não consegue valorizar a produção cultural se você não bota dinheiro. Falar que você valoriza a cultura sem botar o dinheiro, você é cheiro mole. Então, a Lei Rouanet é nesse sentido. Agora, o que eu vejo como falha, né? Não é falha, mas assim, uma coisa que poderia ser aprimorada é isso. É que o pequeno deveria ter mais mais de benefício com a Lei Rouanet e não teve. E aí você tem aí vários motivos. Aí nós citamos, tanto o Mário, citamos um desses motivos, que é justamente a falta de orientação para que possa fazer um projeto, para que possa se organizar em termos contábeis, para poder pleitear o recurso, entendeu? Mas tem outros motivos também. Mas, assim, isso aí é um motivo forte. Então, a ideia aqui é justamente adequar esse espírito dessa lei, né, à realidade local. Ou seja, dentro do município de Freitas, você tem uma produção cultural local que precisa de grana para poder tocar o seu trabalho, só que a prefeitura não tem grana para isso, porque o Fundo Municipal de Cultura é 1%, então precisa ter alternativas de grana. E essa proposta aí visa exatamente isso, quer dizer, que o empresário local, né, sei lá, o atacadão ou o dono lá do Walmart, né, enfim, possa estar investindo na produção cultural local e o poder público possa estar, digamos assim, incentivando isso, né, através de algum desconto, né, nos impostos municipais, porque a prefeitura ela legisla em torno dos impostos municipais, né? Que é o TFF, o IPTU e outros, né? Poderia fazer isso, entendeu? Então, a ideia... Agora, assim, o pequeno, esse cara aqui tem que ter a devida capacitação. Por isso que é importante a sexta proposta, né? A anterior. Porque uma coisa está ligada à outra. Tá bem claro, Renato? Tá tranquilo? Não, tranquilíssimo. Bem claro. Beleza. Bom, seguinte... Saindo da sétima proposta, vamos entrar aqui na oitava proposta. Articular politicamente para que a prefeitura, através da Secult, que é a Secretaria de Cultura e Turismo, venha a incentivar a realização de shows, né? Seja pelo poder público, seja pela iniciativa privada, no formato drive-in, né? Visando oferecer entretenimento ao público, né, mas mantendo as devidas precauções para evitar novos casos de contaminação por Covid-19. A gente espera que até o ano que vem a gente esteja livre desse mal que abate, né, o planeta inteiro, que é o Covid. A gente espera isso, entendeu? Isso só vai acontecer quando tiver a vacina.
Fora isso, você tem medidas de prevenção, né? Enfim, que você pode amenizar, enfim, mas sem a vacina vai ser complicado você ter uma segurança, você poder ir para um show, enfim. Mas, ao mesmo tempo, há uma necessidade de você preservar a sua saúde mental e você poder se divertir, você poder ir a um show, você poder, né, frequentar, né, atividades culturais, é uma forma de você preservar a sua saúde mental. Então, é importante que as pessoas saiam de casa para assistir aos espetáculos, para poder... Só que tem que haver a devida segurança para isso, num contexto de ainda ter ainda persistir, ainda ter ainda o Covid, entendeu? Então, a ideia dessa proposta aí, que foi uma... Essa proposta, na verdade, não é uma coisa da minha cabeça também. Isso aí é fruto de um bate-papo que eu tive com o pessoal da banda O Barro, né? Que foi numa conversa através do Zoom. Está aqui presente nessa conversa, nesse momento agora, Bolívia, que pode falar sobre isso. Andresa acabou de entrar. Acabou de entrar. Sim, professor. Eles podem testemunhar isso. Essa proposta não é da minha cabeça. Essa proposta foi o pessoal da banda do Barro, que na conversa que eu tive com eles chegaram a me colocar isso. Eu cheguei a propor isso formalmente à Secretaria Municipal de Cultura, né? Lá no dia 20 de maio, né? Cheguei a propor isso, né? Para que, numa situação, né, um pouco melhor, que se possa implementar essas ações, né? Ou possa incentivar essa ação, né? Essa ação. E agora, na fase 2 da reabertura do comércio, a prefeitura já admite a possibilidade, né, de haver, né, espetáculos nessa modalidade drive-in, entendeu? A nossa ideia é que isso persista, que isso se transforme realmente numa coisa permanente, né? Pelo menos enquanto... Aliás, inclusive depois que tivermos livres, né, do Covid, mesmo assim, por um certo tempo, a gente vai precisar manter certos protocolos de segurança. E eu acho que essa ação é uma ação importante. Essa proposta do drive-in, do drive show, isso não é uma coisa também nova, não. Lá nos anos 50, né, mais ou menos, existia a prática, né, de você assistir a filmes nos estacionamentos, né? Era muito comum em relação ao cinema, né? Mas essa ideia, retomar essa ideia, né, que é uma coisa que não é nova, é uma coisa antiga, né, adequando isso à nova realidade, né, assistindo não só ao cinema, como também outros espetáculos culturais, é uma coisa importante, porque você, de um lado, você faz a sua higiene mental, né, você poder se dirigir a espetáculos, que é uma coisa que a gente não faz há muito tempo, a gente não faz isso, e, ao mesmo tempo, você está se protegendo, né? Então, essa proposta é nesse sentido, né? Eu acho que está claro, né, gente? Eu não sei se está claro. Eu acho que está claro, não é isso? Quem não quiser falar, pode também escrever aqui. Só fiquei pensando quem não tiver carro. Eu sei como disso. É que assiste, né? Claro, eu sei. Mas existe também essa possibilidade de dar um espaço maior também. É o que temos para hoje. Não, porque o artista local, ele precisa trabalhar. Repare só, com a pandemia, o setor cultural foi o primeiro a entrar na crise e vai ser o último a sair. E nós estamos falando aí de gente que o que tem para ganhar dinheiro é o barzinho no final de semana, que não está tendo mais isso. Não sei o que, entendeu? Então, é uma forma de você poder oferecer trabalho para essa galera, né? Poder estar se apresentando, mas, ao mesmo tempo, também, pelo menos ao pessoal que tem carro, que aí é o que eu falei, da questão da proteção, né? Você poder possibilitar essa galera... pode falar. Mas existe a possibilidade até de você, em alguns lugares, em outros países, tem se feito, assim, dando bastante espaço entre um espacinho e outro, tipo, botar um tapumezinho e outro. Não sei como é que fica, tipo um camarote específico do que carro, porque carro acaba que o que tem acontecido é que
muita gente se empolga e sai dos carros, né? E também, eu acho que também quem não tem carro se prejudica. Então, eu acho que pode se ampliar essa ideia. Mas porque eu acho agora, que isso realmente não vai acabar agora. A gente sabe disso. Não né? vai, não. Então, a ideia é tentar inovar mesmo. Isso. Essa proposta aí, assim, foi fruto dessa conversa que eu tive com a Boa do Barro, mas, assim, eu busquei referências, né? Lá em maio, no mês de maio, alguns países já adotavam isso. Aqui no Brasil, acho que São Paulo, Rio, alguns lugares já adotavam já isso. Então, assim, quando a gente vai apresentar uma proposta, nós temos que ter referências. Já havia referências, né? Quando eu apresentei isso para a Secretaria de Cultura. Para ampliar também isso para pessoas que não estejam com carro, é importante também que a gente mostre referências, entendeu? Eu acho que se tiver, é massa colocar, apresentar, ampliar isso, entendeu, Mário? E assim, né, professor, como a professora Mariana falou aí, para facilitar também, né, para o pessoal que não tem carro, né, poderia se ver uma possibilidade de estar usando até um material reciclável, né, vamos dizer, material de garrafa PET para fazer com uma cabine específica para a pessoa poder estar ali, né? Aí já faz duas coisas ao mesmo tempo, né? Já facilita para quem não tem carro e ainda tem a questão da reciclagem, né? Sei. Não, mas assim, eu fico muito preocupado com a questão da referência, né? Para poder a gente tem que ter, assim, para você poder apresentar uma situação dessa, é importante também que você apresente para quem de direito, né? Que assim, isso é possível fazer porque em outro lugar foi feito e deu certo. O drive-in é possível fazer porque em outros lugares foi feito e deu certo, entendeu? Agora, ampliar isso eu acho massa. Eu só precisava, assim, a gente tendo referência, eu acho massa isso também. Eu acho bom, acho positivo isso. Porque, assim, eu acho que a segurança tem que estar em primeiro lugar, entendeu? Deu para entender o que eu estou falando, Mari e Bolívia? Tá claro o que eu falei? Sim, perfeitamente, professor. Mari, você ouviu? Ouvi isso aí, concordo plenamente. Pronto, mas assim, eu acho que vale a pena refletir realmente, né? Isso que você colocou, né? A gente pode melhorar, inclusive, o texto, né? Nesse sentido aí que você falou, Mari. Acho que pode fazer. É só mesmo buscar algumas outras situações, né? Que dá para poder fazer isso. Mas eu acho massa essa ideia. Eu acho que, e de fato, isso aí é um calcanhar de Aquiles nessa proposta, né? Porque de fato contempla quem tem carro. É um calcanhar de Aquiles essa proposta aí. Mas, diante da situação, esse que é o problema, entendeu? Mas eu acho que pode ser melhorada a mesma proposta. Ok? Continuando, deixa eu ver. Continuando aqui. Vamos lá. Apresentar projeto de lei visando incentivar a criação de cooperativa de artistas locais, com capacitação e consultoria, visando sua independência para concorrer em editais e licitações, né? Isso parece um pouco com a proposta que foi colocada anteriormente, mas aqui, no caso, já vai avançando mesmo para incentivar a formação de cooperativas de artistas locais, entendeu? A ideia de cooperativas é interessante, né? Porque você acaba indo em direção a um formato de empresa, só que sem ser necessariamente uma empresa, entendeu? Porque você não tem aí patrão e empregado, você tem cooperados, né? Eu acho que a gente pode avançar muito com isso, se a gente conseguir implementar. Alguém quer fazer algum comentário sobre essa proposta? Tá claro como é que tá? Deixa eu ver. E também, quem não quiser falar, pode também escrever aqui. Eu estou vendo aqui, Janaína falou, mas falou em relação a outra, né? Com certeza, pois vi muitas pessoas entrando em depressão com essa doença que abalou a todos, então acho muito bacana essa proposta do drive-in. Ela se referiu à proposta anterior. E que ela viu, inclusive, via até hoje na orla da Boca do... Ela disse que viu hoje
um drive-in na hora da Boca do Rio. Mari falou, bacana isso, acho que se referiu ainda a outra, não foi, Mari? E aí ele botou agora, muito bom. Esse muito bom se refere à nona proposta ou foi a outra ainda? Em relação à nona? A nona. Pronto, beleza. Ok? Podemos partir para a 10ª proposta? Vamos lá. Apresentar projeto de lei que visem a criação de ações articuladas entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Cultura. Aqui Sandra entrou. Não, Sandra não, desculpa. Sandra, bom, é porque tá aqui como Bonnie. Aí eu estava sem associar. Que está aqui é Sandra, na verdade. Um abraço, Sandra. Sou eu, Sandra. Acho interessante a lei da cooperativa, a Sandra falando. Ela está no login do filho dela. Ok. Pronto, então essa proposta aqui, a 10ª proposta, aí casa um pouco até com o que Mari falou anteriormente lá, sobre a necessidade de ter ações envolvendo, né, a educação. A educação é tudo. Né? Exatamente. Educação é a base. Eu tinha comentado exatamente isso que eu tinha falado, essa articulação, né? Não tem como você desconectar, né? E assim, o mais legal é que quando você estimula isso na escola, né, você leva isso para a vida, né? Então, o que os meninos podem fazer, por exemplo, fazer essas conexões com esses projetos que fazem essas conexões com a cultura na escola, eles levam para fora da escola, né? E aí se torna um trabalho, se torna um projeto, se torna um movimento e uma coisa leva a outra. Sim, muito bom. É verdade. Essa ação aqui, a 10ª proposta, né, projetos de lei que visem a criação de ações articuladas, um exemplo de ação que poderia ser feito, por exemplo, assim, lá no bairro de Portão, eu não sei se aqui tem alguém de Portão, aqui nós temos 18 participantes, não sei se alguém, se aqui tiver alguém de Portão, por favor, se manifeste. Portão é o bairro mais antigo, né, da cidade de Lauro de Freitas, né? E nos últimos meses, né, vem ganhando um certo destaque no noticiário como uma localidade violenta, né? A violência se instalando, né, com toque de recolher e tal. E aí, o que acontece muitas vezes nas comunidades onde a violência acaba, né, ganhando destaque, né? O que acontece é o quê? A ação policial vindo antes da política pública. E, inclusive, no bate-papo que eu tive com o Mari, na live de sábado, eu cheguei a colocar isso, né? O poder público não pode oferecer como primeira opção no combate à violência a ação policial. Antes da ação policial, é importante que tenha a política pública. E uma das ações de política pública é exatamente essas ações que visem valorizar os talentos locais. Então, nas escolas públicas, municipais ou estaduais, né? No caso de Portão, você tem o Kleber Pacheco, que é uma escola estadual, e você tem o Pedro Paranhos, que é a principal escola municipal lá de Portão. E outras escolas lá, ali, nesses locais, né, nesses espaços de educação, ali você tem um celeiro de talentos, né, na cultura, entendeu? E que muitas vezes esses talentos estão se perdendo pela falta de oportunidade, né, pela falta da política, pela falta da ação do Estado. Quando eu falo Estado, não é o governo do Estado, eu falo Estado enquanto poder público. Pela falta de ação do Estado com relação ao oferecimento dessas políticas, entendeu? Então, uma das propostas da educação que eu coloquei, que nós discutimos na terça-feira passada, na educação, foi o quê? A criação de um centro de educação, arte e cultura em Portão, que possa estar recebendo esses talentos locais, advindos das escolas públicas de Portão, para que esses talentos possam ser lapidados, possam ser trabalhados, visando o desenvolvimento mesmo, para esse pessoal poder estar
construindo, inclusive, alternativa de renda a partir desse talento, dessas habilidades, né, artísticas, né, e culturais. Né? Júnior, então, em qualquer lugar que você faz um trabalho de estatística sobre investimento em cultura, em arte, você tem uma queda na violência absurda. Em qualquer lugar, em qualquer lugar do mundo, estou sendo bem, bem ampla, né? Então, a gente tem vários projetos culturais e artísticos em Salvador, que eu trabalhei lá, onde eu trabalhei na fundação, onde tinha um projeto de espaço cultural, e, nossa, assim, a estatística de violência diminuiu muito, a própria comunidade abraça esses projetos e vão enveredando, e a consequência é mais cultura, mais arte e mais desenvolvimento, né, daquele local. A consequência de você não investir em cultura é, logicamente, a criminalidade. Então, como é que pode um governo, um Estado, estar investindo muito mais, que diz, né, entre aspas, segurança, né? Se a segurança, no caso, a polícia, deveria ser a consequência. Ou seja, se não tiver jeito, aí, né, a gente parte para o investimento em segurança, porque nada deu certo. Então, a prioridade, no caso, tem que ser a cultura e arte, porque é o que estatisticamente funciona. É o que você tem de resultado estatístico, comprovado cientificamente. Então, as pessoas ficam com esse medo, né? Muita gente, principalmente, né, que não são desses bairros, porque tem que investir em segurança. Não, gente, tem que investir em cultura, porque segurança é o final, é a última coisa que se deve, no caso, né, que se deve investir tanto dinheiro, né, porque o resto não deu certo. Então, a primeira coisa, investe em cultura e arte. E aí vê o que se precisa para investir em segurança, porque é consequência. Isso está comprovado cientificamente. As pessoas deveriam pensar dessa forma, mas infelizmente a gente está vivendo num mundo onde está todo mundo com medo, né? O medo vem primeiro do que a esperança, né? Infelizmente. Verdade. Então, assim, isso que eu acabei de falar de Portão é um exemplo, como uma ação como essa pode estar surtindo efeito, né, na ponta, né, no cidadão que está ali, né, no dia a dia da cidade, né. Então, assim, Portão, por exemplo, é uma localidade que precisa de uma ação, ou melhor, de ações articuladas envolvendo educação e cultura, né. Sandra, essa proposta lembra um pouco o que nós fazíamos com o Educarte. Sandra está aqui, ela pode até falar um pouco sobre o Educarte. Viu, Mário? O Educarte é exatamente isso, o Centro de Educação, Arte, Cultura e Ciência, né? Que nós tínhamos lá na segunda gestão da prefeita, quando nós estávamos na Secretaria de Educação, a gente chegou a implementar essa ação na Itinga, né? O Educarte. E o Educarte era isso, era esse centro. A proposta era exatamente essa. A gente pegava esses talentos, né, das escolas públicas municipais, né, a gente fazia um trabalho mesmo de aprimoramento mesmo, né, desenvolvimento desses talentos que já existem, que estão na escola. Só basta ter olhos para ver, né? Sandra acabou de entrar aqui agora. Sandra, tá ouvindo? Tô ouvindo. Estão me ouvindo? Eu estou ouvindo você. Eu estava aqui falando aqui o pessoal, Sandra, dessa proposta aqui, da 10ª proposta, que é a criação de ações articuladas entre educação e cultura, né? Aí eu estava falando de Portão, que é uma localidade que vem ganhando destaque no noticiário pela questão da violência. E aí, por exemplo, a criação de um centro de cultura, arte, ciência, que possa estar trazendo esses talentos das escolas municipais e trabalhando esses talentos, isso é uma forma de combater, isso é a forma mais eficaz de combater a violência. E nós fazíamos isso com o Educarte, você sabe, você lembra disso. O Educarte era isso, que nós fazíamos na Itinga, né? E aí
Fale um pouco aí sobre o Educarte. Sandra foi do Educarte e pode falar um pouco sobre isso. Júnior, o Educarte até hoje é referência. Até hoje tem jovens que são o que são por conta da passagem pelo Educarte. E, então é comprovado realmente que é através da arte e educação, que inibe os jovens à violência e traz eles para essa cultura de paz. O Educarte foi uma referência e tem que existir mais Educartes. A gente tem que estar voltando para esse olhar realmente. Como foi dito aí, a segurança tem que vir em segundo plano, entendeu? E realmente foi uma experiência muito boa. Teve a usina também, que eu fiz uma... A usina, isso. A usina também teve grande influência aqui no município de transformar jovens que estavam praticamente já perdidos em cidadãos de bens e culturais e consumidores e até artistas foram formados lá. Então, aqui na cidade, né, a gente já tem essa referência positiva. Isso. É isso. Quando essa proposta aí de ações articuladas de educação e cultura, a ideia do Educarte, né, é uma das ideias que pode estar, como se diz, aflorando aí. Tem aqui uma pessoa que entrou, aqui não tem o nome escrito, assim, o nome da pessoa. Isso é verdade, Mariana. Eu mesmo gostaria muito que as escolas e faculdades privadas do Brasil pudessem oferecer bolsas de estudo através do esporte, como acontece nos Estados Unidos. Bem, veja bem. Porque não tem aqui o nome. Não, eu estava querendo, eu estava lendo, eu estava meio querendo responder essa questão, porque a gente está é uma situação bem diferente. Eu não sei quem foi que falou isso, porque eu vou ser um pouco diferente. Foi Paulinho aqui, meu filho, Paulinho. Pode falar. Então, Paulinho, eu acho que a gente tem um ensino público muito bom e pode melhorar muito mais se justamente tivessem essas oportunidades e não bolsa de estudo para escola particular, para faculdade particular, porque eu acredito no ensino público, na universidade pública melhor para todos, assim, de qualidade. Eu acho que é preciso, sim, incentivar o esporte e facilitar, né, não só a pessoa poder fazer o esporte e poder estudar ao mesmo tempo. Por exemplo, se ela entra numa faculdade, né, numa UFBA, e ela possa também, ao mesmo tempo, que isso já vem mudando um pouco também, porque na minha época da UFBA, eu só tinha aula de manhã ou de tarde, não tinha aula de noite, então como é que eu ia trabalhar, né? Então eu tinha que me virar em 1000 para fazer a UFBA, né? Hoje a gente já tem os cursos noturnos, a gente tem o BI, né? As coisas estão se adaptando, estão se desenvolvendo de uma melhor forma. Não tenho, assim, não sou contra estar numa universidade particular. Eu acho que se você tem uma oportunidade, existem ótimas faculdades particulares, mas essa coisa de você fazer esporte para conseguir uma bolsa de estudo, eu acho que tem que ter os dois, né? O conhecimento é importante, você não tem nem que deixar de estudar para fazer esporte, né? E que a faculdade possa facilitar essa parceria, esporte e teoria, né? No caso, a prática e a teoria. Os Estados Unidos é uma outra coisa, é uma outra realidade. A escola pública lá é durante todo, né, o processo de ensino básico e médio, a faculdade é caríssima, né? Nem todo mundo tem condição de fazer uma faculdade lá. Então, assim, são pontos bem diferentes, mas o que eu achei importante ressaltar aqui é esse investimento ao esporte e se manter até mesmo durante a faculdade. Não, e assim, fortalecer o esporte não só na escola, mas não nas faculdades, fazer campeonatos regionais, campeonatos estaduais, né? Eu acho importante, isso eu acho até pouco aqui, na verdade. Entendi. Beleza. Não, nos Estados Unidos não tem o serviço público, né? Lá o forte é o serviço privado, né? Onde através do serviço, através da educação,
através da você entrando na escola, você tem através do esporte, você acaba sendo, né, como se diz, lá tem um trabalho conjugado, né, educação e esporte, né, tanto é que os grandes times de basquete nos Estados Unidos são times que são das universidades, né? Enfim, mas de fato, muito dinheiro no meio disso. É uma outra realidade, tá? Existe muito dinheiro por cima disso, muitos patrocínios e tal. Mas a questão do esporte é importante também ser tratada, ser debatida. Eu acho que o esporte é uma forma também de resgate, né? Fortalecimento da pessoa enquanto cidadão. E não essa prática do esporte visando o alto rendimento. Quer dizer, é importante ter o alto rendimento, investir nisso, mas não só nisso, porque nem todo mundo vai ter o alto rendimento, nem todo mundo vai se transformar no Neymar, né? Mas, através da prática do esporte, você desenvolve também outras coisas, né? Outras coisas, né? E é importante que o poder público, né, tenha um olhar especial para isso, né? Bom, ok? Vamos. Essa décima questão, essa décima proposta, me parece que é a nossa última proposta, pelo menos aqui a gente está apresentando aqui. E aí, no final, tem aqui, mais propostas. Teremos imenso prazer em ouvir vocês aqui, e ter a sua demanda como demanda do nosso mandato. Então, eu acho que foi muito bom o bate-papo, não foi? Acho que foi legal. Oi. Você quer falar, Roberta? Quero. Roberta, eu só queria fazer alguns comentários sobre essa sua proposta. Você sabe que eu não falaria se eu não achasse, né? Eu não estou olhando aqui agora porque eu estou finalizando aqui a apresentação. Ou você quer que eu mantenha aqui? Pode falar. Duas coisas. As suas propostas, elas são propostas factíveis. Não é promessa que não são fáceis de serem cumpridas, né? E eu acho isso muito importante. E a cada proposta você vem explicando o limite do vereador. Isso. Porque as pessoas às vezes não conhecem até onde o vereador pode ir, né? E muitas coisas às vezes não acontecem não porque o vereador não quer, mas porque o vereador tem seus limites, né? Okay. Outra coisa é quando você compartilhou com todos que suas propostas não são suas, são do coletivo. Quando você colocou a questão da Banda do Barro na contribuição. Isso é bom porque valoriza também a contribuição do outro e faz o outro estar participando. Então, realmente, torna as suas propostas participativas, né? Quando você divulga a proposta e também, não só como sua, você coloca que o outro colocou a proposta. Eu acho isso bacana. E agradecer e parabenizar a todos por estarem apostando nessa nova proposta de candidatura de gestão legislativa participativa, né? E eu acho que com você pode conseguir, porque você fala e tá junto, né? Isso é legal. É isso. Massa. Muito obrigado. Bom, a ideia é essa mesmo. O que a gente vem perseguindo é exatamente isso que foi colocado aí por Roberta. Claro que, assim, eu não sou... nós somos seres humanos, né? A gente pode estar falhando em um ou outro momento e tal, mas o objetivo aqui é a gente estar perseguindo exatamente esse caminho, né? Andresa falou aqui alguma coisa. Andresa, deixa eu ver. Eu também gostaria de contribuir. No que Andresa, você quer falar ou quer que eu continue lendo, Andresa? Pode ler, professor. O ambiente está um pouco com ruído aqui, você pode ler. Posso ler?
Então, eu vou ler. Eu também gostaria de contribuir. No que tange a arte, cultura, esporte, educação, não podem estar desassociados. Nosso município já teve vários projetos interessantes para atender a demanda das pessoas que estão em vulnerabilidade social. Entretanto, eu sinto a falta da integração entre escola e arte e cultura, né? No caso aí, essa 10ª proposta visa exatamente atingir esse objetivo, né? A ideia é que a gente possa estar fazendo um mandato que possa estar perseguindo essa ideia de buscar ações articuladas entre a cultura e a educação, né? E aí eu dei o exemplo, por exemplo, da questão do Educarte, né? Que é uma proposta que a gente pode estar trazendo de volta, né? Em certas localidades. E aí, depois de Andressa, a Andressa continua. Projetos como a usina digital, que eu também integrei, Andressa, no caso, Educarte, Projeto Rever, são incríveis, mas a integração como projeto escola aberta deveriam retornar. Concordo plenamente. O escola aberta foi uma coisa que revolucionária de alguma forma, né? O que acabou quebrando o muro da escola, né? Permitindo que a comunidade pudesse se apossar daquilo que é seu, que é a escola pública, né? A escola aberta era um projeto que visava oferecer à comunidade cursos, né? Atividades aos finais de semana. A escola estava aberta aos finais de semana, né? Para a comunidade, né? Tanto ensinar como aprender, né? Porque os cursos oferecidos pela escola aberta eram cursos oferecidos pela comunidade em torno da escola. Pessoas que têm um talento como manicure ou como jiu-jitsu e tal, ofereciam cursos para a própria comunidade, ou seja, a comunidade ajudando a própria comunidade. A escola aberta é fantástico nesse sentido, né? Ele arrebentavam, quebrou o muro da escola, permitindo que a comunidade pudesse se apossar do que é seu. Isso é interessantíssimo mesmo. Que acaba, assim, no nosso caso específico, através do projeto Redação que Escrever, Mária Testemunha, o nosso projeto Redação que Escrever funcionava sempre aos sábados, lá no Hermano Gouveia, aberto à comunidade também. De alguma forma, era uma atividade aberta, né, nesse sentido, para a comunidade, aos sábados, né, trazia convidados e tal. E o Escola Aberta realmente é muito interessante. Muito bom mesmo. E deveria ser retomado. Não, assim, só que retomado agora através da iniciativa do município, né? Porque o Escola Aberta, quando aconteceu, ele foi uma iniciativa do governo federal na época, né? Foi o governo Lula, logo nos primeiros anos do governo Lula, né? E ele acabou, esse projeto acabou não tendo mais, mas o objetivo é que os municípios também pudessem se apossar dessa ideia e pudessem estar comprando essa ideia. E a cidade de Lauro de Freitas precisa estar retomando essas coisas que deram certo, né? A Escola Aberta foi efetivamente um projeto que deu certo, né? Nesse sentido aí, né? Aí, Maura Barreto. Andressa, é isso mesmo, Andressa? Tá contemplado aí? Aí você fala aí. Maura Barreto. Mariana. Maura é minha colega lá do Irmão do Governo também, professora Maura. Um abraço, professora Maura. Mariana, aproveita a oportunidade para lhe parabenizar pela sua conquista. Maura, no caso, Mariana, recentemente, né, conseguiu o seu mestrado, né, lá na UFBA, né? Parabenizo também a Júnior. Aí, no caso, Maura falando, parabenizo também a Júnior. Gostei das suas propostas. E no caso aqui, Maura, essas propostas, após esse processo de discussão, já não são mais minhas propostas, são nossas propostas. O objetivo aqui é o quê? É transformar o anteprojeto de mandato popular e participativo, transformar isso num projeto de mandato popular e participativo. E a transformação disso passa por essas discussões, né? E a ideia aqui é poder estar fazendo junto, né? Construindo junto. Aí vem
Aí Mariana falou que concordo, Andresa. Aí a Andresa falou, isso, perfeito. Isso aí ela estava se referindo ao que eu estava falando sobre escola aberta. Porque a escola, apesar de ser paga, não, a escola, apesar de ser para a comunidade, tem muros muito rígidos, né? Foi o que eu estava agora me referindo. Aí a Andresa falou isso, pois era isso aí que ela estava falando da escola aberta. Ok, aí? Alguém mais quer falar alguma coisa? Alguém mais quer escrever alguma coisa também? Você pode falar e pode também escrever. Ok? Quem não tiver... Bom, se não tiver ninguém mais que queira fazer uso da palavra, ou escrita ou oral, aí eu proponho que a gente possa estar dando encerramento aqui na nossa reunião. E chamando já, convidando a todos e todas para a nossa próxima reunião, que vai ser hoje às 8, já tratando de um outro tema que a gente vai estar divulgando relacionado ao nosso projeto de mandato popular e participativo, que a gente espera poder estar contribuindo muito para a cidade, fazendo uma campanha propositiva, uma campanha para cima, diferenciada, né? Porque a campanha para vereador ela é engraçada. Todo mundo quer ser vereador, agora assim. E é legítimo isso. Tem quase que 1.000 pessoas que estão postulando ao cargo de vereador e é legítimo isso, né? Só que é importante a gente estar apurando o seguinte, assim, não é só você querer ser, você tem que poder estar apresentando o que é que você pretende fazer e o que é que você já fez efetivamente. E eu creio que o nosso diferencial é esse. A gente, além de ter uma trajetória de serviços prestados à cidade de Lauro de Freitas, né, especialmente cultura e educação, a gente tem ideia, a gente tem proposta e a gente tem aqui uma galera disposta a estar construindo juntos. Aí Mariana falou aqui, beleza, professor Júnior, vamos seguindo para melhorar a nossa Lauro de Freitas. Com certeza. Ok, então? Ok, gente? Então tá. Um abraço. Tamo junto. Até a próxima terça-feira com mais uma reunião do nosso acampamento virtual socialista. Valeu. Tchau, tchau.